Certo. Vamos continuar sobre polêmica, já que a gente tá falando sobre polêmicas americanas. Como Essa que tá tá moleza. o desenrolar? E, na sua opinião, houve mesmo fraude lá? Então, eu acho que é difícil acreditar que não houve, mas é difícil de dizer assim, como, quando, quem que é o culpado, por quanto tempo, né? Mas eu digo assim, sempre quando vem esses casos, eu falo assim, eu não sou juiz e não vou fazer trabalho de juiz. E acho que ninguém tem que julgar, tem que deixar pra justiça. Mas eu sempre falo assim, pô, tem muitos indícios pra mostrar que realmente parece ter havido uma fraude Sim. por vários anos e, na minha opinião, eu acho que não foram poucos envolvidos, mas foram vários. Então tem executivos, talvez tenha auditoria interna, tem auditoria externa, tem muita gente culpada, né, no sentido de... Eu falei assim, pô, não dá uma empresa do século XXI, pô, ninguém tá sabendo, ninguém sabe, né, como que isso... Agora, eu acho que, infelizmente, que eu acho que até essa sociedade, e um pouco assim, acho que o lado que a gente lê, né, a gente acaba perdendo, não sei se posso usar essa palavra, mas já usando, né, perdendo um pouco de tesão quando a gente lê os livros lá do 3G, né, lá o Sonho Grande, enfim, todos esses livros, você fala assim, pô, é legal no livro, mas na hora da prática, esse é o resultado. Então, assim, parece que eles pregam alguma coisa que é justamente o inverso que tá no livro, porque eles estão falando assim, pô, eu preciso criar empresas sólidas, perenes, né, que vão sobreviver por séculos e tal. Só que a hora que você começa a cobrar dos presidentes, né, dos executivos, pô, eu quero resultado amanhã. Se você fez lucro de 100, amanhã eu quero 200. Se você fez 200, eu quero 400. Ó, precisa aumentar, precisa cortar custo e tal. Isso é legal na prática, no livro, desculpa. Só que a hora começa na prática, o próprio presidente, ele fala assim, de onde que eu vou tirar resultado agora? Né? O que eu preciso fazer? Pô, eu não consegui me entregar. E aí ele começa. Então, fala assim, pô. Você começa a juntar as peças, fala assim, pô, provavelmente o próprio executivo foi estimulado a executar alguma fraude para ter que realmente entregar algum resultado que não conseguia entregar, né? E aí ele começa a falar, pô, isso aqui os acionistas controladores estão ficando felizes, né? Que é um pouco mais ou menos, para quem lembra da crise lá de 2008, é um pouco mais ou menos paralelo do que foi o que aconteceu com a Sadia, né? Sadia, Aracruz. Pô, a Sadia, acho que era, para mim, uma das melhores marcas do país, continua sendo, mas naquela época era puta marca. Não pode falar puta marca, né? Fica à vontade. Uma baita marca. Depois o pessoal edita, né? Cara, os caras simplesmente... Pô, 2003, deu certo, beleza. 2004, beleza. Alavancagem. Vamos pegar o balanço da empresa aqui pra alavancar. Chega em 2007, né? O cara tá ganhando mais dinheiro com financeiro do que com... Não vou falar pinto aqui, porque o pessoal vai... Mas... Lá ele. Lá ele. Sabe aquele meme? Não. Lá ele não ficou sabendo. Não Nossa. Tipo Tá assim, todo mundo falando, tá todo mundo falando. Tipo assim, lá o ele. cara dá alguma brecha, assim, alguma coisa assim. Ele, lá ele, é tipo uma expressão da Bahia. Mas é a realidade, assim, a empresa, ela passou a ganhar mais dinheiro fazendo essas operações malucas do que com o frango ali, sabe? Que é o negócio dela. Né? Absurdo. Daí, só que o que acontece? O controlador liga e fala, pô, como é que você tá fazendo isso? Faz mais, dobra o tamanho, né? Então, provavelmente, uma coisa parecida aconteceu na Americana. Você, pô, tá dando legal? Bom, não dá pra fazer mais? Eu tô vendo aqui como um olhar de analista, mas assim, se houve fraude, de fato, quem que são os culpados? Isso aí eu vou deixar, mas existe muitos indícios de pessoas que são estimuladas realmente a cometer, talvez, essas falhas, né? Verdade. Mas e aí, vai falir? Então, e aí acaba sobrando pra funcionário, acaba sobrando infelizmente, né? Demissões e tal, até pra credores. Agora tá essa briga com credores. Se a gente não tivesse todo esse processo de recuperação judicial, que é relativamente recente no Brasil, que todo mundo fala assim, as maiores recuperações judiciais do Brasil, cara, são 4 ou 5, né, maiores que Americanas, é um negócio gigante, mas é porque o processo é relativamente novo, né? Se fosse realmente no passado, quebrou, próxima, alguém assume ali a massa falida e tal, mas se for pensar no contexto, realmente a empresa foi a ruína, né? E até falo para todo mundo, quando vê a notícia no primeiro dia, na quarta-feira para quinta à noite, a empresa valia 10 bi, naquela época valia 10 bi de reais. Só que a dívida que surgiu foi de 20 bi, depois foi 40. Então os números são muito absurdos pro tamanho da companhia, né? Agora,
é difícil entender, assim, que acho que o desafio, depois de a gente contar essa história daqui a 10 anos, que eu não sei se a gente vai ter capacidade de explicar quem que é o mocinho, quem que é o vilão dessa história, né? Você fala assim, pô, mas esse presidente aqui que entrou, o real, os donos, enfim, é uma história realmente muito complexa, né, de explicar. Para nós que investem em bolsa, não investimos em bolsa, infelizmente a gente vai acabar pagando, porque não tem muito o que fazer. Tem que assumir o prejuízo e partir para outra. Vou entrar com uma ação e tal. Eu não conheço nenhum caso no Brasil que o acionista, não conheço. Isso já tem mais de 20 anos. Não teve nenhum caso no Brasil que o acionista minoritário foi ressarcido como um exemplo desse, né? O que pode acontecer o administrador ser inabilitado, devolver o dinheiro parte do dinheiro para a empresa, por exemplo, no caso da Petrobras. A Petrobras até hoje tem dinheiro recebendo, mas esse dinheiro devolve para a empresa. O que acontece é a justiça americana, aí sim tem um processo, né, os class actions lá nos Estados Unidos, que aí os acionistas americanos eles se juntam, a justiça lá é muito forte no mercado de capitais, e aí eles conseguem os acionistas receberem. No caso da Petrobras, os acionistas americanos receberam, e os acionistas brasileiros ficaram chupando, não receberam nada, absolutamente nada. Porque a justiça atua de forma diferente, né? Sim, a Americanas, se eu não me engano, se eu não estou enganado, tem cerca de 8 bilhões, né? Com investidor estrangeiro, né? De dólares, né? Hoje a gente tava lá, né? Fomos comprar. Hoje eu fui ajudar lá, né? Você estava onde? Na recuperação. Então, eu bati uma foto, depois você me marca. Eu bati uma foto da sacolinha e falei assim, eu tô tentando aqui, pessoal, né? Vocês estão aqui na força. Chocolate aqui eu não paro de comprar, né? Lá, e a Ambev, cara, surgiu aí essa hipótese de ter também um rombo aí de 30 bilhões de reais. Como que foi? Já desenrolou essa história? É verdade? Não? Vai falir a Ambev também? Vai junto com a Americana? Vai subir o preço da cerveja, né? Vai subir. Esse é o desespero no carnaval, né? E até a gente tava brincando assim, esse ano deveria ser um dos melhores anos para a Ambev dos últimos 4 anos. Porque verão, vocês viram no Rio de Janeiro agora, né? Sensação térmica de 150 graus, né? No Rio de Janeiro. Um negócio absurdo. Imagina a quantidade de cerveja que não... A gente tava em Santa Catarina, esses dias tava tipo isso. Cara, a areia, você não conseguia pisar na areia. Imagina assim, você pega a cerveja pra molhar o pé, né? Me dá aqui, né? Eu cheguei lá, não tava conseguindo pisar na areia e eu tirei o chinelo. E eu não sei o que deu assim na minha cabeça na hora. Eu não tô conseguindo pisar, tá muito quente, vou tirar o chinelo. Até hoje eu não entendo o meu raciocínio no meu momento, assim. Mas é isso. Então, cara, temperaturas altas, mas principalmente, primeiro carnaval, de fato, desde a pandemia. E é um dos melhores datas da Ambev, né? Então vai ser um ano muito bom pra Ambev. E aí surge o caso da Americanas. Eu não consigo, assim, ter alguma relação, se tem alguma relação com a Americanas ou não. Mas vem uma denúncia dessa, de uma associação aí de empresas do setor, falando desse benefício fiscal, né? Sobretudo ali na Zona Franca de Manaus, enfim, né? Falando desse possível inflando o benefício fiscal, né? Talvez que exista, mas que estaria realmente superfaturado, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que é um caso, pelo menos até as informações que a gente tem nesse momento, que não afeta o balanço, é uma outra ordem de grandeza, a empresa não vai ter mudança no seu rate, na sua alavancagem, na sua dívida, e a princípio continua sendo investigado, enfim, mas a princípio eu não vi nada além disso, ou seja, nada afetando o endividamento, credores, enfim, outros pontos. Até porque a Ambev é muito maior, né? Agora, assim, para o investidor, pessoa física, e até para grandes gestores, eu acho que é natural o investidor começar a ficar mais preocupado. E a gente viu ali nos primeiros dias depois da Americanas, a Ambev também sofreu em bolsa, né? Você fala assim, pô, são mesmo donos, tem uma preocupação natural, né? Eu não venderia a Ambev por causa disso, por esse motivo. Mas eu entendo muita gente que vendeu a Ambev e diminuiu a posição por causa disso, né? Por causa desses fatores. Mas essa denúncia aí parece ser realmente algo bastante isolado. E eu não vi realmente os próximos passos desenrolar. Não espero que seja nada preocupante, bem distante do caso da Americanas, principalmente no tamanho, né? Na escala, né? Verdade. Eu acho que esse pessoal
que tá aqui na sala do lado, tentando atrapalhar, deve ser algum dessas pessoas envolvidas aí. A gente começou a falar que tem que se preocupar com o investidor, ó. Começa o barulho, acho que eles estão pedindo. Ou estão comprado em Ambev, esse pessoal. Estão comprados em Ambev. Tá comprado em Americanas, em RB. Em Ambev, Americana. Deve estar aí no meio. Combo. E agora Light, né? Light também. Cesta de ação. É bem isso. A gente montou um índice lá internamente, né? Na BMC a gente fala que é um ETF que a gente lançou, né? Chama Pobre 11. Pobre 11. Pobre 11. Aí Pobre 11 de vez em quando tinha IRB, Oi e tal. E agora entrou, né? Americanas, né? Mas Ambev não vai entrar no Pobre 11. Acho que não, né? Não. Só piora, meu, ó. Vamos torcer pra que não.